Olá, pessoal. Vamos à nossa aula número 11. Métodos quantitativos da nossa disciplina de Métodos Quantitativos 2. Bem, continuando nosso assunto sobre séries temporais, temos aqui o nosso link. Quem desejar obter mais informações, de onde obter essas informações aqui iniciadas na nossa aula. Bem, aqui é uma introdução geral sobre o que nós vamos ter em termos de variáveis múltiplas, tá? Então, aqui tem uma concepção inicial. Bem, uma visão geral de análise de componentes principais. Normalmente você tem aí as informações, né? Eu estou chamando, tem a imagem aqui dos dados, que estão coloridos, né? Mas dentro desse pacote é necessário saber o que é essencial, tá? Então, embora existam muitas variáveis aqui, no caso, essas variáveis representadas por esses dados, tem que se ter alguma metodologia, alguma forma de definir o que realmente é mais decisivo, aquilo que pode tomar uma decisão, aquilo que vai influenciar, certo? Por exemplo, nessa imagem aqui já está especificado o que realmente é mais essencial, né? A anterior nós temos aqui diversas cores, né? Então, diversos dados com outras cores, mas aqui já está especificando exatamente o que realmente pode interferir no nosso estudo para verificar quem são esses componentes principais. No slide seguinte, aí temos uma analogia, né? Se você olhar em qualquer cartaz de cinema, né, naquele pôster, tem vários atores, né, várias pessoas envolvidas no filme, mas quem são os principais, né? Temos aí a direção, tá aqui o nome, né? Temos um elenco também. Então, desse pacote todinho de pessoas que participam do filme, né? Os que precisam ser destacados são esses, né? Embora no final do filme seja todo mundo creditado, né? O seu trabalho, mas necessário ter um destaque. Então, a direção e os atores principais, né? Que na maioria das vezes já são atores conhecidos de filmes anteriores, né? Temos aqui uma outra analogia, né? No caso aqui de um shampoo, né? Aqui no caso é um exemplo, né, que é realizada uma análise de resposta dos clientes para você saber se pode lançar um novo shampoo, né? Então saber quais são as observações a serem feitas para saber se aquilo pode ser lançado ou não. Enfim, é para realizar uma decisão, tá? Isso aqui é um comercial antigo, né, de um modelo da década de 80. Por exemplo, a pessoa faz uma analogia aí, como é complicado a gente ter muita informação e saber exatamente o que é necessário naquele momento. Imagine um painel de um avião, tá? Você tem um painel de um avião, tem nossa imagem, e vocês imaginam, né? O que é prioridade no momento que o piloto está decolando? O que é prioridade a partir do momento que está enfrentando alguma tempestade? Quais são os painéis que ele tem que utilizar, né? No momento de descida, né? Quais são os instrumentos prioritários, o que eles têm que ser mais observados, né? Verificar se os pneuzinhos do avião vão descer corretamente, né? Se a parte das asas elas vão fechar para que o avião possa fazer uma freagem mais suave, né? Então, são todas essas coisas assim que vão acontecer em diversos momentos. Obviamente, embora tendo um pacote de informação, algumas são mais necessárias de acordo com a situação. Por exemplo, temos aí uma situação, digamos, alguém está dirigindo um carro, né? Então, o mecânico precisa saber exatamente o que aconteceu, e aí ele vai exatamente de acordo com o que o motorista falou, né? Qual era a situação, o que ele estava sentindo na hora que ele estava dirigindo o carro, e o mecânico vai se direcionar para aquelas observações ditas pelo motorista, né? Então, temos aí uma análise de regressão, na qual você aí tem primeiramente uma correlação, né, das observações do motorista com o carro, e ele criou uma relação, e aí em seguida ele vai criar um modelo, né, para saber exatamente o que causou aquilo ali. Então isso daí o mecânico utiliza como base para tentar verificar o que aconteceu com o carro. Isso não quer dizer que seja somente aquele defeito que o motorista falou, né? Pode ser que tenha mais defeitos, mas ali é a base inicial, né? É igual alguém chegar sentir uma dor de dente e vai ao médico, né? Ali ele vai definir se é somente aquele dente, qual é o problema do dente, né? E assim por diante. Temos uma observação aqui, ó. Em variáveis. Especifique as colunas de dados que você deseja analisar. Você deve ter 2 ou mais colunas de dados numéricos, com cada coluna representando uma medição diferente. Então temos aquele exemplo lá do painel do avião, temos o exemplo do painel do carro, né? Então temos diferentes situações aí em que é realizado essa análise dessas variáveis. Ok?
Adiante temos aí um exemplo, tá? Temos uma tabela, e aí você imagina esse C1, C2, C3, C4, né, C5 até C8, as variáveis bases, né? Embora elas tenham um nome, né? Mas você está chamando C1 de renda, C2 de educação, né? E aí o que acontece? Dependendo da situação do que você vai analisar, você vai usar algumas delas, não vai usar todas, né? Verificar se realmente se pode realizar um empréstimo. Então, vou ter algumas observações, né? Então, vou verificar a renda, né? Vou verificar a situação do emprego, quanto tempo já tem de trabalho e assim por diante, tá? Se ele já tem alguma dívida, né? Então, dependendo da situação, são utilizadas algumas variáveis e outras não. Posso também verificar, por exemplo, qual é a renda de uma determinada área residencial. Então, eu vou usar, né, a renda e residência. Né? Então, eu posso fazer a utilização de somente C1 e C4. Né? Aí, se eu quiser incluir, digamos, a idade dessas pessoas que têm essa renda, a média da idade dessas pessoas, aí já é outra variável também inclusa. Gráfico de scores para os dois primeiros componentes. Né? Já observamos que quando tem uma série em que ela não é, ela é irregular, né? ela não é uma coisa contínua, se usa exatamente isso daí, que é um gráfico de dispersão. Tá? Então ele vai procurar agrupamentos, né? Porque não está numa sequência, então ocorre em um período, depois ocorre em outro. Então é necessário fazer algumas coisinhas para entender. E pela primeira vez aparece essa palavra outlier, né? Outlier é uma coisa que está fora da concepção, vai dar um problema. É o que normalmente acontece digamos, quando você 10 alunos, né? 9 alunos numa prova, vamos imaginar 10 alunos. Então eles fizeram a prova, e aí 9 desses alunos tiraram nota 6, mas somente um tirou nota 10, né? Então esse 10 é um ponto fora da curva, ele é um outlier, né? Ele não está ali naquele pacote em que a maioria se encontra. Tá? Então temos aí uns outliers também, né, para complementar a nossa concepção sobre esse termo. Mas, fora desses gráficos, o outlier é representado dessa forma, né? Aquela concepção que se tem de primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Então, temos aí, né, esses pontinhos lá aqui em cima, outlier, né? Ele está totalmente fora daquele pacote. Né? Então, temos um pacote de coisas que você divide aí no primeiro quartil, segundo, terceiro, né? Tem aí esse máximo e mínimo, né, que você pode, no caso, aí vai estar desconsiderando os outliers. E tem um outlier um ponto mais alto também. Né? Então, temos aí situações que somente aquelas estão naquele agrupamento, né, que serão analisadas. Continuando aqui, nós temos o quê? Temos aqui um outro exemplo. Como é que você faz uma análise em relação ao tempo, né? Temos, já que a concepção que está tendo agora é sobre séries temporais. Coloquei aqui um produto interessante, né? Que é um console, é um videogame, né? Então, tem esse site. E aí esse site é interessante porque você faz uma pesquisa, né? E aí ele verifica também o que é similar, aquilo ali. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Ele mostra uma condição de preço em relação ao tempo, né? Nos últimos 40 dias, 3 meses, 6 meses e até um ano. E aí eu coloquei aqui, ó, 30 de julho de 2023, que é esse primeiro gráfico da esquerda. Aí olha para a direita, você tem aí em 6 de dezembro de 2023, né? O preço baixou. E o último que eu tenho aqui é no dia 29 de janeiro de 2024, que é, o valor está R$ 4.000,17. Então, você tem aí uma medição, tá? Em relação ao tempo, e você tem aí um histórico, né? Do que realmente aconteceu. Temos pontos aqui bem baixos, né? Dia 8 de dezembro, nesse primeiro gráfico aqui na minha esquerda, certo? Adiante, nós temos a seguinte condição. Temos uma situação aqui, por exemplo, você pode observar que como você tem 10 disciplinas, né? Então, como elas se relacionam, né? Então, é a mesma situação, você tem aí um pacote de variáveis, né? Esses nomes dessas disciplinas estão aqui para simbolizar exatamente isso. Você tem aí 10 disciplinas e você vai fazer uma prova, né? Uma prova né? Então, não são todas, né? Então, você vai fazer, digamos, numa semana uma prova de matemática e artes, por exemplo. Na outra semana, no dia seguinte, você não tem, dificilmente você vai ter um dia só todas essas disciplinas, a não ser que você esteja fazendo um concurso, você esteja passando um seletivo, alguma coisa parecida, né? Certo?
Vamos tentar colocar, digamos, em outra concepção aqui dessa figura, colocar disciplinas que se encaixam no mesmo pacote, digamos, humanas, exatas, né? Então, são realizadas em agrupamentos. Observação. Você pode usar essa análise simples com 2, 3, 4, 3 ou 4 variáveis, né? Agora, se você começar a partir de 5, aí já é uma ideia um pouquinho diferente. Você vai ter agora a ideia de correspondência múltipla, né? Então, análise multivariada, certo? Então, só destacando. Você trabalha com séries temporais com análise simples, até com 4 variáveis. A partir da quinta, já é variável múltipla, certo? Então, é isso. Obrigado pela nossa aula, né? Obrigado. Nos vemos na próxima aula.